Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Remarketing Podcast. E por que eu fiz esse podcast? Porque eu acredito muito no poder do compartilhamento. Eu acredito que pessoas que compartilham suas histórias, suas experiências, acabam ajudando outras pessoas ali, né, em algum momento, em alguma dificuldade, a ultrapassar barreiras até, né? E hoje eu tô aqui com uma amiga que veio de longe. Ela é a Gisélia Bernardes. A Gisélia é treinadora corporativa e mentora de vida e carreira. Gi, quero te agradecer muitíssimo de ter vindo tão de longe, da Bahia, né? para vir aqui participar do meu podcast. Pois é, eu que agradeço. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra, né? Receber esse convite, estar aqui com você, conhecendo seu espaço maravilhoso. Estou muito feliz com o convite e tenho certeza que a gente vai papear muito agora de tarde. Com certeza, tenho certeza. E eu quero que você comece se apresentando. É uma introdução, né? Tá. Eu quero que você se apresente, fale sobre o seu projeto atual, né? Então, eu trabalho hoje, né, com mentoria de carreira, mentoria de vida e carreira, atendo ali no online. Trabalho também com os treinamentos corporativos, onde as empresas me contratam para ministrar algum tipo de treinamento para a equipe performar melhor, para melhorar a comunicação interna ali da equipe, a questão da liderança, da venda, da qualificação no atendimento, que é um grande desafio hoje, né? A gente às vezes vê alguns departamentos, alguns lugares mesmo, né, que as pessoas têm essa dificuldade de atender bem. E aí, normalmente, me chamam para fazer esse tipo de treinamento, preparando esses profissionais para estarem mais aptos, mais preparados para atender o cliente ou o paciente. Eu atendo muito no segmento de saúde, da melhor forma possível. E as mentorias também é a minha paixão, porque a gente fica ali mais perto. E agora com um projeto novo também para mulheres, que é o Corajosas. E eu estou tendo a oportunidade de fazer algo exclusivo com as mulheres, que é uma grande vontade que eu tinha, um desejo, e eu tô tendo essa oportunidade de lançar aí o Corajosos 360 graus. Que legal! Pegando assim, né, o gancho do tema Corajosas. Já tô sabendo até a história por trás. Você que é uma mulher de coragem. Então, começa contando como que foi, né? Você trabalhava no mundo corporativo e você fez uma transição de carreira, né? Fiz uma transição de carreira. Foi bem desafiador no período, porém, foi uma construção. Não foi uma decisão que foi tomada assim do dia para a noite. Foi uma decisão que ela foi construída, ela foi estudada, analisada, calculada, porque o que é que acontece com as transições hoje de insucesso, né? As pessoas às vezes não param para calcular o risco. Você que ajuda outras pessoas também a fazerem transição, isso, exatamente. Né? E eu calculei isso. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Trabalhava num laboratório da indústria farmacêutica, tinha um excelente salário, estava bem colocada profissionalmente. Já tinha ali 4 anos nesse laboratório. Só que eu sentia aquele inconformismo. Eu disse assim, eu posso mais. Eu sentia que eu poderia fazer mais do que aquilo que eu fazia ali dentro. E eu tinha esse desejo no meu coração, seguia, eu sentia vontade de ajudar mais pessoas. Porque ali, quando eu estava naquele laboratório, naquela empresa, eu ajudava assim, né? Sim. Pequeno, vamos dizer assim. E a partir do momento que eu fosse sair, eu ia conseguir ajudar mais pessoas. Eu ia conseguir alcançar mais pessoas. As pessoas sempre me procuravam para ajudar, às vezes, fazer uma entrevista, se posicionar melhor, a tomar uma decisão difícil. E aí, minha mãe, ela foi uma grande incentivadora. Minha mãe sempre falava, filha, você deveria trabalhar com isso. Com treinamento, com palestra, com essas coisas, porque as pessoas sempre te procuram, te pedindo ajuda nessas áreas. Até para olhar currículo, olha aqui meu currículo, se tá bom, o que é que eu preciso melhorar? E aí eu fazia isso de forma muito voluntária, com muito amor, e acabava ajudando amigos próximos, colegas de trabalho. E foi aí que eu fui tomando a decisão, né? Fui me capitalizando, guardando grana. Porque quando a gente vai fazer uma transição de carreira, a gente precisa se organizar, porque a decisão que você está prestes a tomar pode ser uma decisão que não te dê um retorno imediato. Com certeza. Pode ser uma decisão que não dê certo, não seja a melhor decisão. Ainda mais que você foi empreender, né? Não é que você saiu de uma indústria para trabalhar no... Isso, você foi empreender. Empreender. E aí eu tinha esse desejo, eu ainda não sabia exatamente como seria, mas eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. E você sabia que já ia para o marketing digital. Sabia que ia ser esse trabalho no digital, porque inclusive quando eu comecei em 2020, no ano da pandemia, lá no YouTube, fazendo ali os vídeos sobre fé, esperança, motivação, a gente passou por um momento muito delicado. Sim. No mundo todo, né? Afinal, a pandemia ela foi global. E quando eu passei nesse processo aí, eu fui fazendo aqueles vídeos ali muito no voluntário. E nesse período eu estava na indústria farmacêutica, eu trabalhei um período home office, como todo mundo.
E foi aí que nas horas vagas eu conseguia gravar e fui fazendo ali os vídeos de forma muito intuitiva, muito sentia ali no coração e falava. E aí as pessoas me olhavam e falavam, você é coach? Aí eu falei bem assim, não por atuação, né? Eu já fiz o curso nesse período também de formação em coach, mas eu falei, não, eu atuo na indústria farmacêutica, eu sou representante comercial. E aí muita gente me chamava de coach, poxa, ela é coach, não, você é coach. E aí eu falei, não, calma, eu tenho o curso, mas eu não me posiciono assim. E algumas pessoas me cobravam isso, por que você não se posiciona, né, como coach, alguma coisa do tipo. Eu fiz, olha, eu sou da indústria, eu não posso me posicionar dessa forma, porque hoje eu sou CLT, eu sou ligada a uma Outra empresa. carreira, né? E aí eu fui fazendo esses conteúdos até o momento de 2023, que foi fevereiro do ano passado, que aí eu peguei e informei a empresa que eu trabalhava, eu tive uma conversa muito franca com o meu chefe, e eu tô em outro momento da minha vida e eu preciso buscar outras coisas, não tá fazendo mais sentido para mim, eu agradeço, sou grata. E aí ele falou, você tá desmotivada? Não, desmotivada não. Ele fez assim, aconteceu algum problema? Eu falei, não aconteceu nada. Ele, mas você é sempre tão motivada. E aí eu falei uma coisa pra ele que ele ficou assim, paralisado na minha frente. Aí eu fiz assim, motivação é diferente de felicidade. Motivada eu estou todos os dias, porque eu acho que é a minha obrigação fazer um bom trabalho. Eu sou bem remunerada para isso. E pessoas precisam daquilo que eu faço, precisam daquilo que eu faço. Mas hoje eu não estou mais feliz, eu não vejo mais sentido nisso. Propósito, né? Eu não vejo mais propósito. E ele ficou assim paralisado, ele ficou sem argumento, né, no momento. Ele, ok, entendi. E você então ficou desde 2020 produzindo conteúdo De forma espontânea, sem me posicionar como mentora ou treinadora ou palestrante ou algo assim. Fiquei produzindo de forma muito tranquila, sem saber onde eu ia parar. Eu sentia as coisas, estudava determinado assunto, vivenciava determinada situação, via um insight assim. E aí eu ia ali, criava ali um conteúdo, sem ensaiar, sem nada. Eu chegava na câmera, começava a falar. E aí fluía. E aí comecei ali no YouTube, fazendo esses conteúdos. Algumas coisas também eu postava ali no Instagram. E aí fui me posicionando no Instagram de uma forma diferente. Trazia ali alguma coisa de viagem no dia a dia, mas começou a ser muito mais essas coisas das reflexões, da mensagem do que aí entra no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, na carreira, temas voltados para a carreira. E aí tudo isso foi caminhando para que eu chegasse no meu momento de transição. E aí as coisas foram tomando clareza, né? Tendo clareza. Mas me conta, como que você fez? Você pediu demissão e no dia seguinte, porque eu fico pensando, né? Alguém que tá passando por esse momento, eu acho que é esse momento ali de você pedir demissão e o primeiro dia depois. Pois é. Eu acho que é a pior parte. O que eu tenho que fazer no dia seguinte, né? Certo. Você já tinha tudo estruturado? Você já sabia o que você ia fazer no dia seguinte? Olha, eu fiz uma. Eu falei até recentemente sobre isso. Pode parecer até estranho para algumas pessoas, mas em dezembro de 2022, eu fiz uma cartinha para Deus. E nessa cartinha eu falava tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E uma das coisas que eu falava para ele era com prazos. Eu falava, Deus, até março de 2023, no máximo, eu quero poder sair da indústria e me sentir livre para fazer tudo aquilo que eu nasci para fazer. E colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo de todos esses anos. Ajudando mais pessoas. O primeiro ponto foi esse, foi uma conexão minha com Deus, com a parte espiritual, né? Independente da crença, da fé, acho que cada um tem a sua, mas eu acho que um dos fatores bases é toda decisão que a gente tomar, a gente ter uma pauta assim na fé. Porque se tudo der errado e você permanecer com sua fé inabalável, eu acho que a gente supera qualquer coisa na vida. E eu tinha muito isso claro em mim. Então, eu estava de férias, fiz essa cartinha. Eu lembro que eu estava chorando, eu estava bem emocionada no dia. E eu só pedia para ele que até março de 2023 eu gostaria de me sentir livre e fazer tudo aquilo que eu nasci para fazer. E que eu tinha sido preparada até ali, porque eu entendi que até ali foi uma preparação. Eu, com meu coração sempre com gratidão. E eu quero fazer tudo aquilo que eu fui preparada até agora para fazer, eu quero executar. E uma outra coisa que eu tinha também era a vontade de fazer um intercâmbio. De passar um tempo fora, estudando, conhecendo outras culturas, melhorando o inglês, que meu inglês sempre foi muito básico, muito ruim. E eu queria ter essa possibilidade de vivenciar. E como na indústria a gente tem férias coletivas, e é sempre assim, aquele período de dezembro a janeiro, é um período assim de um mês no máximo, eu sempre pensava, quando eu for fazer intercâmbio, eu quero ficar pelo menos 3 meses fora do país. E aí eu tinha isso definido, que eu queria trabalhar com pessoas e que eu precisava fazer o meu intercâmbio e realizar esse sonho. E como CLT eu não ia conseguir realizar, porque férias é no máximo um mês, Sim, né? sim. E aí, nesse processo, eu comuniquei que eu não tinha mais interesse de permanecer na empresa. E as coisas simplesmente, elas
começaram a fluir de forma assim, surgir mesmo. Por exemplo, eu fui convidada para fazer uma consultoria. Aí eu tive meu primeiro cliente como carreira solo, eu digo assim, eu brinco, né? Que no período eu não tinha dado tempo de fazer MEI, CNPJ, nada, foi rápido. Eu saí da indústria em fevereiro, em março, o meu médico oftalmologista, que já é meu oftalmologista há muitos anos, ele sempre quis que eu desempenhasse algum tipo de trabalho lá, só que como eu era da indústria e antes eu era de outros lugares, não tinha como. E aí ele falou, eu preciso de uma consultoria sua. Ele nem gostava desse nome consultoria. Eu preciso de uma ajuda sua aqui na área de vendas, para melhorar as vendas aqui. Porque tudo é venda, né? Sim. Segmento de saúde, enfim, tudo é venda. Na verdade, a gente está se vendendo, Tudo a é gente está venda. vendendo o tempo inteiro, até a gente. A gente vende o tempo todo. E aí ele falou, como você é muito bom em venda, você vem da área comercial aí, de um mercado assim longo aí, de seguro, depois indústria farmacêutica, eu preciso de ajuda de capacitação aqui na área de vendas. E aí disso virou uma consultoria. Eu fiz uma consultoria... Na área de vendas. Na área... Não, inicialmente era vendas, mas eu acabei atendendo toda a parte lá que ele precisava de desenvolvimento de pessoas. Tudo assim, eu tinha conhecimento de tudo que acontecia ali. E aí foi meu primeiro cliente. Que foi no Como offline, carreira ele solo. já conhecia. Exatamente. E aí foi meu primeiro cliente. E aí, quando foi em maio, eu lancei o Profissional Desejável, que é um projeto que eu tenho voltado para desenvolvimento pessoal e profissional. Para performar melhor, para esse profissional performar melhor. E as empresas normalmente mandam os profissionais irem. Aí eu fiz o lançamento e aí comecei. Aí entrei nesse mundo de empreender dessa forma. Eu queria abordar aqui uma questão que às vezes muita gente fala, eu vou para o digital. E já pensa, não, tem que fazer tudo no digital já. E às vezes você tem do seu lado ali pessoas que são prováveis clientes, né? Então você não precisa inventar a roda. Começa com quem está do lado. Com quem está do lado. Se você começa a se posicionar, a fazer o conteúdo, mostrar o que você está fazendo, tenho certeza que pessoas que estão ao seu redor, pessoas que já te conhecem, vão te contratar. Serão os primeiros e dali você pode expandir. Então tem muita gente que tem medo, né? Sim. Eu tenho que começar com toda aquela estrutura no digital, sem ninguém me conhecer. Mas se você já é uma pessoa conhecida no mundo offline, por que não usar isso? Exatamente. Né? A sua expertise com pessoas que já te conhecem, que já confiam no teu trabalho, né? Você tem que usar isso ao seu favor. Então, eu só queria fazer esse gancho, porque eu acho que muita gente fica, às vezes, noiado até de ficar pensando no digital. E é um aprendizado diário, a gente não sabe de tudo, a gente não vai ter coisas que não vai dar certo, Sim. que às vezes não vai fazer sentido e a gente vai... Remoldando, né? No curso. Exatamente. E aí, nesse processo, eu lancei o Profissional Desejável, que é um evento presencial, onde eu trabalho ali 5 pilares. Um deles, o principal é autenticidade, autoconfiança, adaptabilidade, comunicação assertiva e relações interpessoais, que normalmente são as principais dores das pessoas. E aí eu lancei o Profissional Desejável, a partir daí eu consegui também, logo depois do evento, eu consegui realizar meu sonho. Falei, eu já estava com tudo certo para fazer o intercâmbio, aí fiquei um período fora do Brasil. Fiquei em Malta, né, que você disse que até é apaixonada por Malta. E aí foi uma experiência, assim, maravilhosa. Fiquei em Malta e lá eu tive a oportunidade de mentorar uma professora da escola que eu estudava. Ela perguntou o que eu fazia, eu falava, nesse período, eu falei, eu faço mentoria de vida e carreira. E ela disse assim, eu preciso de você pode me ajudar, por favor? Eu falei, olha, meu inglês é muito básico, eu estou aprendendo, então eu tenho um inglês muito básico, mas eu posso tentar te ajudar, ela não tem problema, no problem. Que legal. Ela precisa de ajuda, que ela queria tomar algumas decisões aí voltadas à carreira dela, inclusive, e aí eu tive a oportunidade de mentorar uma professora em Malta, em inglês, mesmo com as minhas dificuldades e limitações, mas ela me ajudava em algumas coisas de inglês, eu ajudava nas questões que ela precisava, e ali foi uma troca naquele momento. Foi minha primeira experiência de mentorar uma pessoa assim mesmo, profissionalmente falando, já posicionada, né, como eu sou hoje, né, como uma treinadora, mentora nessa área de desenvolvimento. E foi uma experiência, assim, que foi muito rica e receber o feedback dela também depois, de dizer que fez muito sentido. Ela disse assim, inclusive, eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, ela me mandou uma mensagem, ela falou bem assim, olha... Aquelas conversas que a gente teve me ajudou muito e você nasceu para isso, você tem um dom da palavra. Ela usou essas palavras no dia comigo para me dar o feedback. Você tem um dom da palavra, só continua. E aí eu cheguei no Brasil com mais oxigênio ainda para continuar tudo aquilo que eu comecei a fazer. E é isso, eu tô feliz, tem um projeto novo agora das Corajosas, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais se der. E eu tô só seguindo o fluxo, né? Eu acho que fazer o que é certo e ter sentido, dar significado às coisas que a gente faz e entender que tudo aquilo que a gente faz
e que a gente faz com a intenção certa e a gente entende que o outro precisa daquilo que você está fazendo, eu acho que começa a fazer mais sentido. E aí o propósito ele começa a ter clareza. Sim, verdade. E depois que você, né, o seu primeiro cliente foi lá, o seu médico, depois você teve essa experiência também Da mentoria. né, no presencial, na mentoria em Malta. Como você voltando, como que foi a sua, depois para poder Da continuidade. ter novos clientes, né? Como foi esse É processo? desafiador. Essa parte dos novos clientes, eu acho que é a dor da maioria das pessoas, porque não é fácil você captar, porque tem a questão da captação, quando a gente está muito no começo, é captação, né? Eu estou na fase ainda que eu estou crescendo, né? Estou em construção do meu trabalho. Mas assim, além do captar, você também tem que reter, né? Que é um desafio, saber reter. Então tem que sempre inovar, trazer ali uma coisa para o cliente entender que ele precisa de você. Foi um grande desafio quando eu voltei. Aí, nesse período que eu voltei também, eu fui abrir, né, CNPJ, fazer todo esse processo. Eu sempre gostei de fazer as coisas muito certas, assim, tudo muito tranquilo. Aí eu lancei a mentoria de vida e carreira. Aí eu fiz a mentoria em grupo, eu lancei minha primeira mentoria em grupo. E foi maravilhoso, né? 90% da turma era mulher, mas tinha um homem na turma. E a mentoria de vida e carreira, assim, foi divisor de águas ali. Eu trabalhei, assim, são 10 módulos, né? São 10 encontros, um por semana. E aconteceu isso muito no orgânico. Como? Eu, no Instagram, eu divulgando. Aí já foi online indicações, mesmo. aí no online. E aí, indicações. Gente que tá ali no meu Instagram e acaba, olha, Giza, as pessoas me chamam muito de Giza, né? Meu nome é Gisélia, mas pelo meu Instagram, meu arroba tá como Giza Giza. Bernardes. E a pessoa às vezes chama de Giza. Aí vinha muita gente assim de indicação, que veio de indicação, ó, fulano me falou de você. E aí eu tô seguindo você, tô gostando muito do conteúdo, eu gostaria que você me ajudasse. Como eu faço para fazer uma mentoria com você? Eu tenho muita dificuldade na tomada de decisão. Aí vinha também muitas pessoas com problema de autoestima, mulheres, né? Eu tenho um problema de autoestima, me sinto insegura, eu acho que para mim que eu não sou capaz, que eu não consigo. E aí foi vindo, aí uma indicando a outra, o pessoal ali no Instagram às vezes vê um conteúdo meu, vê um vídeo falando daquele determinado assunto, daquela determinada dor. Aí se identifica e vem. E eu consegui, assim, fazer minha primeira turma de mentoria de vida e carreira ainda no ano de 2023. Aconteceu muita coisa na minha vida. Ainda no ano de 2023, a minha primeira turma de mentoria de vida e carreira. E aí, graças a Deus, continuando. Agora também esse ano continua. Já tive mais duas turmas, né? Ao longo desse ano. E é isso. Que legal! E você estava falando sobre, né, o pessoal viu o seu conteúdo. Então, eu queria entrar nesse tema, produção de conteúdo, e da sua importância e você ter uma carreira no digital, né? Conta pra gente, como que para você, é importante a produção de conteúdo? Não, é fundamental. A produção de conteúdo, ela é fundamental, tanto no History, como ali no Reels, ali no feed. Eu gosto muito de escrever. E eu trago muito, às vezes eu tenho um insight aqui, eu tô conversando aqui com você, vai vir uma frase, vai vir uma mensagem ali, e aí eu já anoto no meu bloco de notas. Se eu tiver numa situação que eu não tenho como anotar, por exemplo, eu gravo áudio, para eu lembrar daquele insight. Mas, para mim, a produção do conteúdo está no nosso dia a dia, está na nossa jornada, está na nossa trajetória. Uma grande dificuldade que eu tinha e ainda trabalho em cima disso é em relação à rotina. São coisas pequenas mesmo do dia a dia, né? Hoje eu até dei um exemplo aqui para a Rita, estava falando com ela, da questão que hoje eu postei tentando fechar minha mala. Então, às vezes, o público quer ver essas coisas simples do dia a dia, que a gente chama de perrengue, né? Aí são os perrengues. Identifica demais. Exatamente. Mas, assim, eu faço muito conteúdo voltado para aquilo que eu falo e do que eu acredito. É muito sobre a parte profissional, como ser um bom líder, como ter uma liderança humanizada, como prestar um atendimento de excelência, temas voltados aí para a questão da autoconfiança, da autoestima, porque o que é que eu acabo trazendo? Geralmente, essa pessoa que tem problema de autoestima é uma pessoa que, em algum momento da vida dela, a autoconfiança dela foi ferida. E isso, geralmente, começa ali na primeira infância. Às vezes, pode ter acontecido na adolescência, alguma situação na fase adulta, pode. Mas, normalmente, a maioria dos casos, é em algum momento que, na infância, a autoconfiança dessa criança foi ferida. Ela foi ali paralisada em alguma situação. E isso vem e acompanha na fase adulta. E quando eu trago conteúdos assim, às vezes do dia a dia, uma temática, uma reflexão, as pessoas elas vão se conectando e vão entendendo. Quando as pessoas vão se conectando e entendendo, o que é que elas fazem? Elas começam a indicar aquele vídeo para outra pessoa. Por isso que a produção de conteúdo é importante. Compartilhe, novas pessoas acabam te conhecendo. A produção de conteúdo, ela pode ajudar, ela pode tanto
eu digo, eu vou falar assim, bem no extremo, porque hoje a gente sabe que a internet tem voz. Sim. E todo mundo tem voz. Hoje todo mundo chega na internet e fala o que quer. Pode ser certo, pode ser errado. Sim. Mas assim, Mas é democrático, né? Todo mundo tem a voz ali. Então, o conteúdo pode destruir uma pessoa? Pode. Sim. Pode destruir, mas um conteúdo também pode salvar. E quando eu recebo algum tipo de feedback, como eu recebi de um rapaz esses dias, que ele, da época que fez faculdade comigo, há muitos anos atrás, eu formei ali em 2010 em administração, e ele me segue já há muitos anos. E ele me trouxe um depoimento no direct que eu fiquei surpresa, porque é uma pessoa que às vezes não comenta, enfim, nunca interagiu assim. E ele falou bem assim, ele viu um conteúdo e ele fez assim, ele disse assim, olha, vou te falar uma coisa que eu nunca te falei. Isso ali no direct. Ele disse assim, teve um conteúdo específico seu que você falou sobre transição de carreira. Uhum. Que eu posso dizer assim, que salvou meu casamento. Eu fiquei assim, olha como isso é profundo. Ele disse, eu posso dizer que salvou meu casamento. Eu fiz como assim? Eu tava numa empresa que eu era bem remunerado, eu era bem colocado, eu tava ganhando muito bem, faturando muito. Mas meu casamento estava por um fio, porque eu não tinha tempo de qualidade para minha família, eu não tinha tempo de qualidade para minha mulher. E meu casamento, de fato, estava por um fio. Quando eu vi que você largou o emprego, largou entre aspas, que você fez uma escolha, né? Que você deixou o emprego da indústria farmacêutica para cumprir aquilo que você disse que tinha clareza, que você ia fazer, que era o que você tinha vontade, que seu coração pulsava e que seu olho brilhava. Ele ainda falou assim. E você fez essa transição saindo de uma empresa tão boa, de um salário tão bom, para começar algo do zero. Porque, assim, quando você começa uma coisa que já existe, uma franquia, seja lá o que foi, ok, é uma coisa que já existe, já tem uma credibilidade de mercado. No meu caso, eu comecei a empreender com algo muito novo, algo que a metodologia eu estava criando. Quebrou barreiras. Quebrei né? barreiras. Ele disse assim, quando eu vi você saiu da indústria para começar algo do zero, algo que você estava trazendo, que você acreditava. E ainda assim você teve coragem de abrir mão. Eu fiz, porque eu não posso abrir mão disso aqui. Que tá me adoecendo. Ele disse, eu estava ficando doente. Eu não lembro exatamente de problema de saúde que ele teve, mas eu lembro que uma coisa que me marcou foi o casamento. Aí ele disse assim, por que eu não posso optar por fazer algo mais simples, que eu vou descer um degrauzinho, ganhar um pouquinho menos, mas de repente eu vou resgatar meu casamento, eu vou ter mais tempo para mim, eu vou cuidar da minha saúde. E ele disse que esse conteúdo foi divisor de águas na vida dele, que ele disse assim, olha, só continua. De vez em quando essas pessoas que me dão depoimento usam essa frase assim no final. Só continua, porque assim como eu fui alcançado, outras pessoas podem estar sendo encorajadas a fazer alguma coisa. Isso é poderoso, né? Porque a gente vê... Tem muita gente que morre de vergonha de se expor, né? Que tem medo de fazer conteúdo, que medo do julgamento. Medo do julgamento. Mas você vê, é um canal que... tão bom, porque você tá ali verdadeiramente ajudando alguém. Às vezes uma palavra que você tá retendo pra si podia salvar a vida de alguém, né? Exatamente. Salvar o relacionamento, salvar a saúde. Então, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, né, de se expor. Eu acho que todo mundo tem a sua voz e ali você tem as ferramentas hoje que estão disponíveis. Todo mundo pode abrir, né, e falar. E quando você trouxe isso agora, eu achei sensacional, porque é isso, é sobre isso. A vida é sobre isso. E cada um de nós, a gente tem algo a contribuir. Se a gente for pensar, eu sou habilidosa em alguma coisa que talvez você tenha dificuldade, mas você vai ser habilidosa em algo que eu tenho dificuldade, ou seja, você pode me ensinar. Sim. Você pode me ajudar, então a gente pode usar isso tanto para empreender, que é o que as pessoas fazem muito hoje no digital. O digital prega muito isso, né? Fala muito sobre isso. Alguém precisa do que você faz, ou alguém precisa aprender aquilo que você tem habilidade. Sim, então, hoje eu ajudo pessoas a performar melhor, a se autoconhecerem, né? A trabalhar a questão do autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal. Eu ajudo pessoas a se descobrirem, porque às vezes a pessoa tem um potencial enorme que ela não acredita, porque talvez lá atrás, na infância ou na adolescência ou na fase adulta dela, a autoconfiança dela foi ferida e ela travou. E isso, consequentemente, influenciou para que hoje ela tivesse uma autoestima ruim. Que é uma coisa que eu falo muito. Eu vejo muitas mulheres lindas, eu já tive a oportunidade de mentorar. Mulheres lindas, que você olha assim, é linda. Que tem gente que a gente sabe que tem beleza comum. Todo mundo tem sua beleza. Ninguém é feio. Acho que cada um tem sua beleza. Mas tem gente que realmente, todo mundo olha, se destaca. Perfeito, Rei. Tem gente que se destaca. Eu já tive a oportunidade de mentorar uma pessoa linda que disse que ela sabe que ela é bonita, mas ela não se sente assim. Ela sabe, mas ela não se sente assim tão bonita. Por quê? Quando ela era adolescente, 2 rapazes perto da casa dela apontou para ela e disse, você é feia. Isso ficou. Ah, beleza. E ela continua com autoestima baixa? É uma construção. Ela não vai deixar de ter autoestima baixa da noite, do dia para noite. Mas ela começou a se perceber, a descobrir. Ela revisitou aquele lugar e ela entendeu que só foi uma pessoa que apontou para ela. Não significa que ela é isso.
Na verdade, tudo é uma construção, Tudo né, é uma Gi? construção. Tudo é uma construção. Você tem que estar disposto A romper. a romper e a cumprir essa jornada aí de autoconhecimento, né, para poder ir Perfeito. melhorando, né? Sim. Aos poucos vai progredindo. Sim. E até isso a gente vê muita gente no conteúdo. É muito engraçado você ver pessoas hoje que estão, né, fazendo altos conteúdos na internet, mas quando você vai assistir lá o primeiro vídeo, Até mesmo se você for ver, você olha, deu uma evoluída, não né? é porque isso vida é é passo a passo, é tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E a produção de conteúdo é isso, né? E a vergonha que você trouxe, Rick, eu achei assim fantástico, muito bem colocado. Muitas pessoas têm vergonha. Tem gente que mesmo com vergonha vai e consegue ir. Tem gente que trava porque alguém criticou, falou. Tem gente que continua. Mas o fato é que tem gente que ainda vai, mesmo com vergonha. Tem gente que tem a vergonha e não vai. E se a gente for analisar a raiz dessa vergonha, porque é o que eu costumo dizer, tudo a gente tem que entender o porquê. Sim. Por que eu tenho vergonha? Se eu vou falar de algo que eu sei, que eu tenho propriedade, que eu tenho clareza, que eu tenho conhecimento, que eu sou habilidosa ou habilidoso, por que eu tenho vergonha? Aí a gente tem que começar a entender. Eu tenho vergonha porque minha mãe vai ver esse vídeo, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu amigo, ou meu colega vai me julgar, vai apontar. Eu tenho vergonha porque eu não estudei tanto, não tenho clareza, estuda mais. Uhum. A gente tem que saber o porquê. Porque se for falta de estudo e de clareza, eu tenho como estudar, me preparar, né, buscar ferramentas para que eu consiga transmitir isso com clareza. Agora, se eu tô deixando de fazer, porque eu tô precisando de aprovação, porque eu tô com medo do que as pessoas vão dizer, porque eu tô com medo dos julgamentos, enquanto você não faz, 10 vai lá na frente e faz. Com certeza. E às vezes a pessoa tem uma ideia fantástica para fazer ali no digital, a gente tá falando digital, e ela não faz, e ela tá perdendo, e tem um monte de gente precisando daquilo que ela é habilidosa para fazer. E é isso, hoje não tem como estar fora da internet, não tem. Ainda que com menos frequência tem que estar lá. Você tem que estar lá. Lembrança da marca, né? Várias coisas. Né? A gente tá falando aqui de venda de mentorias, cursos, mas você já tá no mundo empresarial, Sim, onde você tá vendendo. Colocar sua empresa ali, né? Você tem que estar na internet. Eu acho que quem tá fora da internet hoje tá fora do mundo. A gente vai para um método restaurante de hoje, venda. a gente olha na internet. Tudo, a gente procura para ver os pratos daquele restaurante. Isso, a avaliação dele. A avaliação a internet hoje é um método de venda, não tem como estar fora, né? Imagine ir para um hotel e a gente não sabe como é que é. Exato. Hoje a gente nem imagina uma coisa dessa, né? Imaginar, gente. Eu sou da época que nem tinha internet. E a gente tinha surpresa, né? Era na surpresa. Gente do céu. Eu ia pelo preço, não. Se é que mais caro aqui. É pra ser melhor. 5 estrelas, 4 estrelas. A gente ia pelas estrelas, né? Mas, enfim, hoje a gente tem essa facilidade aí da internet, né? E a gente... aproximar. Exato. E a gente tem que superar esses obstáculos, né? Mesmo que, às vezes, você não precisa se expor tanto, ser um pouco mais... Pode ser até um pouco mais técnico, ou até usar outros artifícios ali, mas tem que estar na internet, né? A gente vê grandes empresas usando ali bonecos, que funciona também, né? Lógico, a gente tá falando de cursos e mentorias, não tem como. A pessoalidade é muito importante, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Mas exatamente. A marca em si pode até trabalhar, como tem várias marcas que trabalham, né? Mas não tem como estar fora. E a gente tem que estar aqui para superar essas dificuldades, esses desafios e usar hoje o que a gente tem a dispor, né? A internet é praticamente gratuita. E por que não usar, se remodelar, destravar, ver o que está incomodando, ver qual que é a raiz do problema, A raiz do problema, o detalhe tá aí. Exato, e poder superar. E poder usar as ferramentas que tem a dispor hoje. Eu mesmo, por exemplo, a minha principal, vou falar assim, a minha principal dor, né? Que cada um tem uma dor, tem gente que tem a dor de chegar ali e ter que falar alguma coisa na internet, vender o produto, se vender, né? E no meu caso, falando aqui da internet, do conteúdo, que é o tema, da produção de conteúdo, primeiro ter um conteúdo de valor, conteúdo que vai fazer sentido para alguém, que vai ajudar, quem eu posso ajudar com esse conteúdo. E depois a gente humanizar isso também, porque não é só chegar ali e falar de dia a dia, ou de trabalho, perdão, de questões ali mais sérias de trabalho, é também mesclar isso com o dia a dia, com a viagem legal, com o momento em família, ainda que você não precisa expor tanto, Sim. mas o momento ali em família, o momento assim, tendo vida social, com as amigas, com os amigos, o público ele gosta de ver isso, porque por trás de uma empresa... Eu costumo dizer, tem um CPF, tem uma pessoa por trás de um CNPJ. Então, o público quer ver isso, né? Quando eu estava fazendo consultoria, eu lembro que eu tive uma reunião com o marketing e com o dono dessa empresa, né? No segmento de saúde, de oftalmologia. E no Instagram aparecia muito as coisas da empresa, né? Ali o pessoal trabalhando,
os setores, né, de exame e tal, e não aparecia até o próprio médico em dados momentos falando sobre algum procedimento, mas não tinha nada da família, nada, né? Foto, assim, com a esposa, que também é médica, que também é dona da clínica. Aí a gente sentiu falta disso. A gente estava em reunião, aí o marketing falou, olha, tá faltando aqui algumas coisinhas da vida pessoal. Não precisa entrar muito. Às vezes uma simples foto simbolizando ali a família. Sim. Aí ele, não tenho interesse de colocar meu filho, porque não, é uma criança ainda, não tem problema, mas que pelo menos tenha você e sua esposa, o marketing estava falando para ele, né? Que tenha você e sua esposa, você vai para congressos, ele vou, aí que tem em congressos, aí eu falei, né? Eu falei, não, realmente é importante, eu mesmo vou para evento direto. Porque não é só ensinar sobre algo, né? No meu caso, que eu trabalho ajudando pessoas, orientando pessoas, é você se reciclar, é você se permitir estar em outros ecossistemas e entender que você também se coloca na condição de aluno, Sim. de sentar e de ouvir, de aprender, e o público, ele quer ver isso, poxa, ensina, mas está se qualificando, está em um congresso. Então, é trazer um pouco desse dia a dia, dessa rotina. O público quer ver isso. Você não precisa postar besterol, né? A gente vê muito besterol. Tem gente que não tem esse perfil de besterol. Mas não precisa, né? Não precisa. Hoje, eu tava falando, né? Hoje eu postei a foto tentando fechar a mala, o vídeo ali. Algo simples, mas que as pessoas gostaram, principalmente as mulheres se identificaram, porque imagine viajar da Bahia para cá, para passar a gente quase 15 dias em São Paulo. Com uma mala de... Agora sim, não é só a mala de 10, né? No vídeo eu só mostrei a mala, porque a mala é de 10 ali, mas eu vim com minha mochila, é claro, né? Minha mochila eu coloquei ali meus produtos de beleza, enfim, meu perfume e minhas coisas. Mas o fato é que é um desafio que é a dor de muitas mulheres. Muitas mulheres ali se identificaram. Eu, sempre. Porque, assim, a gente quer viajar com a malinha de 10, né? Pra não ter que despachar, porque a gente fica com medo de extravio. São várias coisas. Não é só a questão de taxa, às vezes nem é isso. Sim. É o medo de extravio, você quer sair com sua malinha e tá tudo certo. Então, assim, tem que ter essa coisa do dia a dia. As pessoas, elas querem ver, essa pessoa é real. Acontece com ela também, não é só comigo. Olha, que legal. Estar na internet não é só sobre postar, sobre a vida linda e maravilhosa. Sobre você, é a vida também do outro, né? Não é você só mostrar coisas perfeitas que estão Sim. acontecendo, porque tem isso, muita ilusão também, né? Sim. É um recorte, né? O Instagram é um recorte. Mas você tem que postar, porque as pessoas vivem na sua realidade os perrengues, né? No cotidiano não é tudo lindo e maravilhoso. Então, você mostrar momentos também que estão acontecendo, a real ali, é importante para conectar essas pessoas, para não mostrar que você é apenas ali o que está à mostra, né? Um objeto. E às vezes a gente acha que é uma besteira, mas pode gerar uma conexão tão grande, uma coisa assim simples, né? Enfim, de ajudar. Desde de um chaveiro, por exemplo, o seguro, né? Falando de seguro, que a gente falou antes, a parte de seguro mesmo. Tem gente que não sabe que o seguro residencial e o seguro de vida tem alguns benefícios que você pode acionar, como você tem parente que trabalha na área, né? Assistência 24 horas, não estou vendendo seguro aqui. Mas é porque uma vez eu precisei de um chaveiro, eu tive um problema na minha porta, inclusive isso foi na época da pandemia, e teve várias pessoas me procurando, eu não sabia que o seguro tinha isso. Então, às vezes, é uma informação que você vai dar que vale ouro. A pessoa, ao invés de pagar um chaveiro que é caríssimo, ela já paga um seguro que ela tem direito a isso, assim como o seguro do carro, que a gente tem benefícios que às vezes a gente não sabe. E desde isso, um guincho, alguma coisa. O conteúdo, ele tem essa esse função, poder, essa né? função. E como você separa a sua produção de conteúdo? Você estuda? Como você se planeja para isso? Olha, o planejamento, eu preciso melhorar. Eu sou muito assim, do meu dia a dia, sentir vontade de falar de determinado tema, ou, por exemplo, fui numa loja e fui muito bem atendida, aquilo ali me dá um insight. E aí eu já... Poxa, eu vou falar sobre isso. Olha que legal, que experiência legal. Porque, assim, quando a gente é bem atendido, isso gera uma experiência boa. Sim. E as pessoas, às vezes, têm facilidade de... Como é que eu posso dizer, assim? De espalhar o que é ruim. Isso já o marketing, inclusive, estuda sobre isso, né? Comprovadamente, cientificamente comprovado que as pessoas, normalmente, o que é ruim, elas disseminam mais fácil. E o que é bom, as pessoas, às vezes, esquecem de falar. Então, por exemplo, eu, às vezes, tô dando um exemplo aqui, vou ter um atendimento bom no hotel, numa loja, no restaurante. Às vezes, ali me dá um insight legal de falar sobre encantar clientes. Sobre ser diferente. Às vezes eu faço uma viagem, esses dias eu fiz uma viagem para o Egito, e a forma que eles vendem é diferente. Não é assim, logicamente que no Brasil deve ter lugar que vende assim, claro. Mas o Egito todo é assim. A gente vai comprar, eles oferecem uma Coca-Cola. Literalmente é assim. Eles te oferecem uma Coca-Cola, um chá, um café. Eles querem te dar alguma coisa. Eles querem tornar aquela experiência única. Para que você, independente de comprar ou não, você lembre da loja deles com carinho.
Então, às vezes eu faço conteúdo muito a ver com o meu dia a dia, com o que eu vou fazer naquela semana, com minha rotina. Tem uma linha editorial que eu faço de coisas que às vezes eu faço até por uma semana. Eu tô falando porque eu sou assim. Aham. Às vezes eu faço por uma semana, ali sigo aquele script por uma semana, mas na outra semana acontecem outras coisas. Muda e o planejamento. eu mudo o planejamento. Então, assim, me planejar, eu me planejo. Eu faço planejamento. Inclusive, eu fiz um planejamento para 30 dias. E aí eu consegui fazer as caixinhas ali por uma semana. Na semana seguinte foram acontecer. Aí talvez alguém esteja ouvindo e fale assim, poxa, será que ela não tem foco? Não, não é que eu não tenho foco. Eu até tenho foco, mas é porque às vezes vai acontecendo coisas tão legais que eu quero falar sobre aquilo. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que o importante é a gente não perder não perder a frequência. Entender? Eu preciso estar presente. Então, de alguma forma, se fazer presente, seja seguindo a linha editorial ou não. Porque assim, eu vou e volto. Às vezes você precisa realmente ter uma linha para poder fazer, porque tem gente que não faz, se não tiver a linha editorial, se não tiver o planejamento. Mas mais importante do que você ter o planejamento e a linha editorial da semana, da quinzena ou do mês, é você fazer com o coração. É você fazer de verdade. Porque se ficar uma coisa muito mecânica, fica artificial e o público não vai receber. Não conecta, né? Não conecta. E eu acho que o conselho que eu posso dar, assim, independente, faça o planejamento, faça, é legal fazer, mas seja autêntico, seja genuíno naquilo que você está transmitindo. Por exemplo, se eu estiver triste, eu não vou conseguir fazer um conteúdo de uma pessoa mais feliz do mundo. Eu, Gisélia, não consigo. Porque para mim é mais que um trabalho, é a minha vida, é o meu dia a dia. Sim. E se eu não tô muito legal, eu vou dizer, olha, gente, hoje eu não tô no meu 100%, enfim, eu tô cansada. E tudo bem. E tudo bem. Tudo Tudo bem, como já aconteceu, ou até às vezes melhor nem aparecer, de que ter que fingir interpretar um papel. É verdade. E como que você escolhe, Gi, o que você vai falar no conteúdo? Assim, você faz o planejamento, você sempre faz pesquisa com o seu público para entender o que eles querem saber, sobre quais assuntos, ou vai realmente nesse flow aí do que vai acontecendo, dos insights? Como que você mescla isso? Às vezes eu faço caixinha, mas preciso melhorar, porque eu entendo que as caixinhas, ela funciona muito norteia, legal, é um norteador legal, às vezes a pessoa tem um pouco de preguiça de responder, até ver ali. Então, assim, você descobrir a caixinha, ou a enquete, a caixinha de pergunta, ou a enquete ideal para o teu público de fato querer engajar, é um desafio. Por exemplo, hoje eu fiz uma caixinha bem simples, que eu ali tá engajando bem fácil, que é sobre a mala. Você já passou por isso? Né, de tentar sentar em cima da mala, né? Só para quem tá ouvindo entender. Eu literalmente sentei em cima da minha mala para conseguir fechar. E aí eu fiz uma caixinha simples. Então, essa caixinha engaja. Ela é uma caixinha que todo mundo vai sentir vontade de responder. Só que às vezes a gente vai perguntar coisa que o público ele não tá afim de responder, ele não tá afim de parar para pensar, para responder aquilo. Então, é coisa do dia a dia, é fazer algo da dor. A questão que você falou do planejamento do conteúdo, eu faço muito também voltado no meu momento. Exemplo, eu estou agora com a Jornada das Corajosas. Eu recentemente fiz uma masterclass de lançamento, onde eu lancei o Corajosas 360 Graus, que é um curso onde as mulheres elas vão ter ali uma jornada de 10 módulos, com todos os pilares, que são os 4 pilares, né? Do propósito, da carreira, do autoconhecimento e da espiritualidade. Então, são 10 módulos focados nesses 4 pilares. Então, o que acontece? O meu conteúdo tem que conectar com aquilo que eu tô falando, que eu tô lançando, ofertando naquele momento. Que eu estou ofertando. Então, eu fiz a masterclass sobre o autoconhecimento e o controle emocional, para poder falar um pouco desses assuntos com essas mulheres. Só que nem todo mundo estava ali. Aí a gente fez pelo Zoom ali fechado, nem todo mundo teve acesso. E aí lancei o curso Corajosas da Jornada, só que tem gente que está ali no Instagram que ainda não sabe o que é o Corajosas 360 Graus. Então você tem que trazer E eu preciso trazer conteúdos para que essa mulher entenda. Olha, o 360 graus é para mim. O que é o 360 graus? Às vezes a pessoa não quer característica, ela não quer saber que é 10 módulos. Ela quer saber o que é que 360 graus vai fazer por ela. Aí, de repente, se eu falo de autoestima, aí essa mulher ela já vai se conectar. Olha, eu preciso trabalhar muito minha autoestima, talvez Gisélia pode me ajudar. Aí, se eu falo de coragem, aí se eu falo sobre resgatar sonhos, se seu sonho está adormecido, você pode fazer isso, talvez planejar, fazer um planejamento. E aí, os meus conteúdos agora, que inclusive eu tô com alguns temas para poder falar nos próximos dias, tem que conectar com conteúdo programático. Porque o cliente, a pessoa que está ali ouvindo, ela não quer saber as características do produto, ela não quer preço agora. Preço vai até afastar. Ela quer saber se esse conteúdo faz sentido para ela. Esse conteúdo vai pode me ajudar ajudar. na jornada dela. Olha, eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu sou super indecisa. Eu não sei exatamente qual carreira eu quero trilhar. Eu não sei se eu quero empreender. Às vezes ela não quer uma transição de carreira. Às vezes é só um ajuste ali dentro da empresa dela.
ela só está na função errada. Às vezes é uma pessoa que está no administrativo que tem um potencial imenso para vendas. E às vezes o gestor direto dela não conseguiu enxergar isso. E ela não conseguiu se vender para isso também, não conseguiu se descobrir. E então o meu trabalho hoje na rede social, no Instagram, que é onde eu estou ali online, é fazer com que as pessoas elas vejam o conteúdo, se conectem e a venda vai ser uma consequência. Porque a pessoa ali, o conteúdo é de graça, né? A pessoa tá ali consumindo, como eu já dei o teu exemplo do rapaz, a pessoa não pagou um centavo. Ela gastou com a atenção dela, ela Sim. investiu a atenção dela no meu conteúdo. Mas ela não gastou um centavo. Então, assim, se eu começo a entregar conteúdo de valor, essa pessoa vai entender que eu sou uma pessoa de valor e vai dizer, olha, quero ser mentorada por ela. Eu preciso estar mais perto dela, eu preciso da ajuda dela, eu preciso tomar uma decisão importante na minha vida. E ela é a pessoa certa, porque ela já passou por esse caminho. Trilhou e deu certo e tá dando certo, então eu quero estar perto. Então, o comprar vai ser uma consequência, o estar mais perto vai ser uma consequência. Se é uma mentoria em grupo, se é uma mentoria individual, se é só um infoproduto, um produto ali gravado, que às vezes ela tem disciplina para estudar, para ouvir no tempo dela e ouvir, tá tudo certo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, completamente, né? A produção de conteúdo é extremamente importante, justamente por isso, né? Alinhado, exato. É um processo, né, de aumento de consciência ali do seu público. Aí o primeiro ponto é conhecer muito bem o público, né? Você entender exatamente quais são as dores, os desejos, os problemas que enfrentam, para você entender. Primeiro, quando você fala sobre aquilo que o seu público está interessado, você pega na veia. É verdade. E ele vai te seguir, ele vai disponibilizar ali o tempo dele para ouvir. E ali é um aumento de consciência. Você vai, através do conteúdo, aumentando a consciência sobre o problema, sobre a solução. Que você é a solução para o problema dele. Exato. E conecta com o seu produto, né? No e ele final. vê valor, né? Começa a ver valor. Exato. E hoje a gente fala muito, né, que é essa questão até do conteúdo em si, ele serve também para transmitir autoridade, para transmitir a sua personalidade, porque as pessoas se conectam com pessoas, como a gente disse anteriormente, né? E ela quer entender se tem as mesmas crenças, né? Isso é extremamente importante. Muitas pessoas não dão valor nisso. Mas, e às vezes até você vê que tem muitas vezes pessoas que se afastam e não sabem nem o porquê. Mas tem a questão das crenças, né? Então, muita crença limitante, né? E assim, quando você faz o seu conteúdo, as pessoas conseguem entender por trás desse conteúdo quem é você. E a questão dos valores, se aquele valor está conectando comigo, se eu... Eu escuto muito isso, do valor. A questão dos valores. E isso é um gancho para a conexão mesmo. Então, acho que o conteúdo também tem essa função de mostrar quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, porque as pessoas vão se conectar exatamente com quem é você. Né? Esse é o primeiro passo, né? Teve um mentorado, você me fez lembrar dessa questão. Teve um mentorado que foi para meu evento esse ano, um evento presencial, o Profissional Desejável, que ele me falou isso, ele fez a mentoria comigo, e aí eu faço a anamnese antes de iniciar o processo de mentoria, tanto na mentoria individual como mentoria em grupo. Eu faço essa anamnese para entender de que ponto essa pessoa tá e para onde que ela quer ir. Às vezes a pessoa nem sabe. Mas enfim, a gente tem que fazer para pelo menos ela entender. Olha, eu não sei nem para onde eu quero ir. É preciso saber, né? Que é o autoconhecimento. E aí ele me falou, né? Tem uma pergunta lá, o que fez você escolher, né, Gisélia Bernardes, como sua mentora? E eu achei interessante que ele falou, porque eu fui para o evento e eu me conectei porque ela tem princípios semelhantes aos meus, ao que eu acredito. Então, isso é bem verdade. A gente não vai conseguir ouvir uma pessoa que a gente não acredita. Eu tenho dificuldade na internet hoje de assistir uma pessoa que eu sei que na vida real ela é diferente daquilo que ela está pregando ali. É igual a igreja, né? Dar um exemplo simples, a gente vai para uma igreja, aí você vai conseguir ouvir o líder, isso na igreja, no mundo corporativo funciona do mesmo jeito. Os liderados eles só vão respeitar e ter admiração por aquele líder se de fato ele lidera pelo exemplo. Se ele prega uma coisa e ele vive outra, não vai. Então, assim, é mais ou menos por aí. Essa questão que você falou, eu achei, assim, maravilhosa. Porque a gente vai se conectar com pessoas que têm princípios alinhados e parecidos, semelhantes. Não é que são ideias iguais, mas são princípios e valores semelhantes. Sim, e às vezes é automático. Às vezes você nem sabe o porquê. Nossa, nem sabe, é automático. Nossa, não tá na consciência, não identifiquei com aquela pessoa, mas você não... É inconsciente essa não identificação, mas é porque você viu coisas ali que demonstrou os valores, né? O que a pessoa pensa por trás. E falou, nossa, isso não é o que eu acredito. E muitas vezes é isso. Não bateu, né? A gente usava, né, antigamente, não bateu o santo. Isso, não bateu o santo. Sim, na Bahia a gente fala essa também. É um dito popular, né? Mas é isso, né? Os valores não se conectaram. E isso faz uma
afastamento, né, instantâneo. Faz sim. Mas assim, é maravilhoso. Eu tô bem feliz assim, com esse momento que eu tô vivendo. Tem coisas que não vêm um retorno de imediato. É um trabalho de formiguinha, é uma construção, né? Meus clientes, meus mentorados, a cada dia vão crescendo. É o fruto do trabalho bem feito. Sim. A gente faz o trabalho bem feito. Eu costumo dizer assim que eu me preocupo muito em fazer algo sustentável. Eu sou ali no Instagram, acho que eu até te falei um pouco sobre isso. O pessoal me aborda o tempo todo, querendo me vender alguma coisa, algum tipo de mentoria para alguma coisa, e para escalar, para cobrar não sei quanto na minha mentoria, enfim. E eu acho que não é sobre isso, sabe? Eu acho que é realmente fazer um trabalho bem feito, é fazer um trabalho sustentável, é ter a intenção certa. Qual é a intenção certa? É gerar transformação. O meu conteúdo, ele tem que gerar transformação. Eu termino um processo de mentoria, e com Corajosas agora vai ser a mesma coisa, porque tem o produto gravado e tem também o acesso a mim, o ao vivo comigo. Então, todos os processos de uma palestra que eu faço, de um treinamento que eu faço, eu me preocupo com feedback. Não é porque eu preciso de validação, é porque eu preciso saber se aquela pessoa recebeu aquilo que eu entreguei. Sim. Eu preciso saber se tem algo em mim que precisa ser melhorado, que de repente aquela pessoa esperou e não atendeu a expectativa dela. E normalmente isso dá muito certo. As pessoas, pelo contrário, as pessoas elogiam muito, falam que fez muito sentido. Eu falo, então tô no caminho. Nossa, isso é importantíssimo, se preocupar, né? porque tem gente que quer entregar, ok, só que não se preocupa com o feedback, se gerou a transformação. É muita coisa da venda, sabe como é vender? Existe muito no mercado digital. Isso demais, eu vejo muito. Então, assim, eu não consigo me conectar. Eu falei, vem cá, é uma mentoria, assim, se não gerou transformação, Tanto não gerou, faz. tá tudo certo? Porque eu quero que gere transformação. Até Senão, porque pra mim, não valeu. a questão de você vender novos produtos para a mesma pessoa. Se a pessoa já viu que no primeiro que ela fez com você, Que eu não tô nem aí. que você não tá nem aí, que você não se preocupou se realmente atendeu as expectativas, se não atendeu, não teve resultado, se não tá nem aí, ela não vai comprar de novo, Não, né? não vai. Não vai. Então, é uma preocupação até estratégica essa do feedback. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para Sim. pedir o feedback, para entender o que a gente maravilhoso. pode melhorar e também para poder ver o que está faltando ali, né? Acho que não tem nada de ruim nisso. Tem muita gente que acha Sim. ruim ter feedback. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso, porque é a oportunidade de você crescer, Construir, melhorar reconstruir. e entregar um produto ainda melhor, né? Fantástico. E perpetuar. Porque a gente tá Perpetuar. falando sobre isso. Se você não revende, se você não tem novos clientes, se você tem a imagem denegrida porque você não entregou, tenho certeza que tem tempo contado, né? É verdade. Tem Rita. prazo de validade. Então, se você quer realmente se perpetuar no tempo ali com um produto que só vai crescendo, você tem que se preocupar com melhoria contínua do seu produto, né? E o feedback é Com uma excelente certeza. ferramenta para isso. Eu concordo. Não, fantástico. Bom, Gi, ó, a gente tá aí Passou chegando no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá nessa jornada empreendedora no digital. Pronto. Pegando a sua experiência aí, né? Você tá com 1 ano e meio de jornada aí. Quase 2, né? Quase 2, Fevereiro, é verdade, quase Já vai 2. fazer 2 anos. É. Pertinho. Dá um conselho para quem tá iniciando agora. O que você fala para essa pessoa? Qual que é o melhor caminho a seguir, já que você já passou aí uns perrengues? Pronto, é confiar no seu potencial, investir em todo o seu potencial, se qualificar. Eu, por exemplo, eu fui me qualificar. Eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, já tinha bastante experiência das empresas que eu passei, graças a Deus, tive sucesso, evoluí. Mas o que eu fiz? Eu fui procurar também mais conhecimento técnico, tinha formação, tinha MBA também, marketing, que é importante, marketing brand. Aí depois, o que eu fui fazer? Poxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? Com desenvolvimento humano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me qualificar mais. Aí eu fui fazer psicologia, neurociência, mindfulness. Fui fazer formação em coaching. Fui fazer PNL. Porque, assim, às vezes, as pessoas pensam assim, é só um papel, é só um curso. Mas não é só. Porque, recentemente, eu fui para uma reunião numa empresa de RH e meu ex-professor de faculdade estava lá. E ele viu um conteúdo programático da mentoria, do meu conteúdo de mentoria, e tinha lá sabotadores comportamentais e influência do ambiente. Ele me perguntou qual o respaldo que você tem para falar sobre esse assunto. Eu falei bem assim, eu tenho pós-graduação pela PUC em Psicologia Positiva, Neurociência e Mindfulness. Ele não sabia. Aí eu fiz, inclusive, o meu projeto, o meu método foi validado. Eu usei, né? Porque tinha que usar algo Sim. real. Eu usei o meu método para poder
apresentar no projeto de conclusão da PUC. E ele ficou, poxa, parabéns, eu não sabia. Porque, assim, para falar de determinados assuntos, ainda que você domine, às vezes você vai precisar de um respaldo técnico. Sim. Porque numa situação dessa, você vai ficar onde? Talvez com a cara no chão, sem graça. Por mais que eu domine o assunto. Então, a primeira coisa é você dominar, além de dominar o assunto, você se buscar a qualificação, buscar uma reciclagem, buscar estar nos ecossistemas certos, se organizar financeiramente em relação a dinheiro, porque às vezes esse negócio que você vai apostar, essa transação que você vai fazer, a gente vai ter que investir. Não existe investir em negócio e não ter grana, a gente tem que ter alguma grana, alguma reserva. A gente não começa nada sem dinheiro, a menos que você saia de uma empresa para ir para outra, que ainda assim tem um risco de você fazer uma escolha e não se adaptar lá, a empresa não... Você não ser o que a empresa espera de você e a empresa querer te cortar. E aí você tem que estar preparado financeiramente para esses imprevistos. Então, qualificação. Além da experiência, ter a qualificação. Além da qualificação, ter uma grana guardada para essa transição, essa mudança que você precisa fazer. E ter clareza. E essa clareza, às vezes, é uma construção. Tem coisas que cada dia vai caindo uma ficha, vai vindo um insight novo para mim. Eu falo, é sobre isso. Agora eu estou com um projeto novo para mulheres. Várias pessoas falavam do meu posicionamento, né? Que eu tenho uma linguagem muito próxima, assim, da mulher. E só agora eu lancei o Corajosa 360 Graus. Poderia ter começado com ele. Ou não. Eu acho que é sobre isso. Às vezes a gente precisa trilhar, passar por alguns caminhos, até chegar ali onde a gente deseja, onde a gente precisa chegar. Ah, isso aí, sensacional, Gi. Bom, quero te agradecer novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, contando aí a sua experiência de vida, né? Ajudando aí quem tá assistindo a gente com esse conteúdo incrível. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E se você gostou desse conteúdo, compartilha aí. Compartilha com aquela pessoa que tá querendo começar no digital, nem sabe como. A gente trouxe aqui conteúdos preciosos para quem está iniciando, né? Contou a jornada dela aqui. E é isso, gente. Curta, compartilha aí com as pessoas que você acredita que vai ser importante, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Remarketing Podcast.